Então, vamos lá? Olá, meu nome é Estevão Mota, eu falo da cidade de Serra Talhada, Pernambuco. Eu quero fazer dessa atividade uma explanação sobre o embasamento que eu encontrei para a minha ideia desse último estágio supervisionado, né? Um projeto de intervenção no ensino que eu resolvi abordar a questão do nivelamento. É um tema que tava muito na minha intuição, certo? É o segundo estágio que eu faço. Eu tive o privilégio de fazer dois estágios. Eu vim para a Unicesumar transferido. Na outra universidade eu fiz um estágio no ensino, nos dois fundamentais, 1 e 2, no colégio público, na escola pública, e esse eu tive o privilégio de fazer na escola particular. Então eu visitei os dois ambientes e nos dois ambientes eu pude constatar a questão das dificuldades, de certas dificuldades que são enfrentadas pelo professor e alunos, que está muito relacionado com esse tema que eu quero trazer hoje, que é o nivelamento, né? No primeiro estágio, eu caí na armadilha do reforço escolar ainda, devido às dificuldades dos alunos. Eu fiz um projeto e uma ação em cima do reforço escolar. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que era preciso ter uma outra atitude, uma outra forma de abordar essas dificuldades. Dificuldades do professor conversar com o aluno, de aluno com aluno, de professor falar para todos os alunos a mesma coisa ao mesmo tempo. Isso para mim ficou nítido que é uma questão de nivelamento dos alunos. Pois bem, a ideia que eu tive a princípio foi intuitiva. Primeiro, partiu da minha observação ali do local, das duas vezes que eu tive estagiando, eu tive essa percepção, e eu fui buscar o arcabouço teórico depois. Então primeiro eu tive a ideia, depois eu fui buscar a fundamentação, e tive muita sorte. Encontrei uma cartilha, uma e-cartilha, né? Uma cartilha virtual, pronta para ser baixada e encadernada, está disponível para todo mundo. A descrição está aqui nas mensagens, né, no Meet. Eu já usava o Meet, eu já dei algumas aulas, já usava o Meet. Como eu não posso gravar pelo Meet, eu estou gravando do Meet pelo meu celular. Tá bom? Explicar toda a tecnologia. Vamos lá. Enfim, eu encontrei essa cartilha que foi lançada pela Secretaria de Educação do Estado de Goiás. Eu sou proveniente de lá, né? E não por isso, mas foi dentre as minhas pesquisas, eu encontrei e me agradou demais. É uma cartilha recente, né? Lançada em 2019, agora faz pouco tempo. Então, com um trabalho muito recente. Vamos lá para a cartilha, para esse vídeo não ficar longo. Então, pois bem, um pouquinho que eu quero explanar sobre essa cartilha. Vamos lá. Essa é a capa da cartilha, né? Quando você compara o título da cartilha e o meu, que eu escolhi, o meu tema é diferente da cartilha. Já eu explico por quê. Essa cartilha ela dá uma ênfase entre os conceitos de equidade e igualdade. Ela aborda mais por essa visão. Eu já prefiro trazer mais pela visão que eu tive, mas ela fundamenta muito bem todas as ideias, né? Que a princípio, quando eu tive a ideia, eu não sabia o que eu ia encontrar, e me senti muito com sorte de ter encontrado essa cartilha. Eu vou trazer para vocês os pontos básicos. Ela não é só isso, mas se fosse para explanar em cima dela todinha, ficaria muito longo o vídeo, certo? Então eu tirei alguns tópicos. Ela nos traz alguns conceitos e alguns teóricos sobre da aprendizagem,
né? Então ela vai trazer muito resumidamente, mas só para lembrar, né, da nossa didática, os principais pensadores são Skinner, Piaget, Vygotsky, Vallon e o meu preferido é um pensador brasileiro, Paulo Freire. É desse pensador aqui que eu tiro a palavra humana. Na minha abordagem, eu coloco essa palavra humana, que vamos dizer assim, eu tento ser freiriano, né? Essa pessoa me faz compreender a educação de uma outra forma, e eu tento aplicar isso na disciplina de matemática. Bom, sobre a aprendizagem, ela vai relembrar esses pensadores. Outro ponto que eu quero destacar, ela vai nos relembrar também, trazer os conceitos das avaliações, quando aplicar, por que aplicar, em que momento aplicar. Ou seja, avaliação diagnóstica, formativa, cumulativa, em que momentos isso vai ser proposto adequadamente. Só uma lembrança, né, porque a gente já passou por isso, pelas nossas disciplinas de didática, de pedagogia, a gente já teve acesso a essas leituras, mas mesmo assim ela ainda dá esse reforço para a gente. Outro ponto, aqui onde a cartilha se debruça de fato, que não é o meu olhar, mas eu acho importante aqui a gente trazer, e eu quero ser testemunha do que esses dois conceitos fizeram comigo. A princípio, quando você apenas discute o que é igualdade e equidade, fica meio vago, mas ele, dentro de uma proposta didática, quando você aplica a equidade a seus alunos, você vai proporcionar a eles uma igualdade de acesso a oportunidades. Essa parte eu achei muito bacana, essa parte a cartilha ensina muito bem, entendeu? E é a coisa que eu mais acho legal. Assim, se você pegar um conceito separado um do outro, você não vê muita... não tem muita relevância, sabe? Mas quando você põe que um leva ao outro, e da forma que leva, fica muito show. Muito bem, outro conceito que eu quero trazer aqui, a gente vai abordar o nivelamento em si, que a princípio eu não sabia como ia se dar de forma... eu não sabia como eu ia formalizar isso, né? E ela traz simplificadamente, né, uma ideia muito bacana, um nivelamento em 3 partes, que vai ser constituída em uma parte que é diagnóstica, onde você vai... eu defendo que você separe os alunos que vão precisar de nivelamento. A minha proposta, inclusive o meu projeto de ensino, para a escola que eu dei estágio aqui, eu proponho que se inicie ou uma semana de antes para esses alunos, né, detectados através desse diagnóstico, ou que os outros alunos comecem uma semana depois. De alguma forma não. Eu proponho no meu projeto que esses alunos sejam atendidos separadamente, inicialmente. Enfim, a parte diagnóstica, que vai perceber a necessidade desses alunos e quem são eles. A parte em si da ação de nivelamento, onde o professor vai perceber as dificuldades do aluno ali, né, no que ele precisa, vai conversar de pertinho e tentar resolver essas condições. E a outra parte dá uma avaliação, né, para ver o fruto do trabalho. Então, essa parte do nivelamento traz aqui tudo muito bem explicadinho. A cartilha é ótima. Eu já imprimi a minha e encadernei. O plano do nivelamento. Aqui ela vai detalhar, né? Ela dá aqueles 3 pontos, mas aqui ela detalha a forma que vai ser... cadê? Pronto. A forma que vai se dar esse planejamento. Meu computador está com um pouquinho de defeito aqui. Mas enfim, aqui ele vai tratar ação por ação, vai deixar tudo muito bem explicadinho, certo?
Essa é a cartilha que eu encontrei. Eu fiz uma pesquisa na internet, entendeu? Acabei tendo a sorte de encontrar essa cartilha. Me sinto muito contemplado de ter encontrado. Um momentinho que eu estou tendo um pouquinho pronto. Agora foi. Por fim, eu queria deixar claro a influência de Paulo Freire na minha formação. Né? Como eu disse, eu venho de outra universidade, na qual lá se deu muita ênfase, e depois eu por mim mesmo. Né? Eu adotei Paulo Freire como meu teórico, e aí ele é o responsável por eu incluir a palavra humana. Não só no meu projeto pedagógico, mas eu decidi colocar a palavra humana nas minhas ações pedagógicas, pessoais, do futuro profissional que eu pretendo ser. Ok, gente, é isso. Tchau, muito obrigado. Até mais.